tem jeito não aguento mais ver ele sofrer tanto, ele se coça muito, eu já fiz de tudo, nada resolveu, ele melhora, depois volta a coçar. Se você já falou isso, saiba que tem jeito sim. Principais erros de um tutor. Apesar de saber racionalmente que a dermatite atópica não tem cura, o tutor não aceita emocionalmente esse fato, ele não encara essa verdade. E por essa razão ele sempre fica frustrado, porque ele tem uma experiência irreal. Ele dá um remédio, volta a coçar, ele acha que dando um remédio nunca mais o animal vai ter a coceira. Então ele vai mudando de veterinário em veterinário, vai trocando de medicação. Ele se sente sempre frustrado e com isso vem a sensação de impotência, de tristeza, angústia, culpa e até o desespero. É o que acontece quando você tem esses sentimentos negativos, né? Pode ter certeza, isso vai ter influência no resultado insatisfatório do tratamento. Você sabe por quê e como? Eu vou te dizer, porque várias pesquisas já comprovaram que existe um compartilhamento real das emoções entre tutores e cães. Ou seja, os cães absorvem as emoções dos tutores. Então, esses pensamentos e sentimentos negativos certamente vão afetar a resistência, a recuperação e a imunidade do seu cão. Você entende isso? Você acredita nisso? A verdade é essa, no fundo do seu coração ferido, tem uma esperança, uma crença de encontrar o remédio milagroso, a cura impossível. E para você, isso não acontece porque esse veterinário foi negligente, aquele veterinário foi competente. E assim você vai, passando de consultório em consultório, no misto de raiva, lágrimas, deixando muitas notas pelo caminho de dinheiro, não é mesmo? O segundo erro. Vou fazer uma analogia, uma comparação para você entender melhor o segundo erro. Se uma mãe tem um filho muito, muito introvertido, ela pode ter a seguinte reação: meu Deus do céu, essa criança é muito introvertida, não fala com ninguém, vai se dar mal na vida, não vai ter coragem de enfrentar nada, essa criança é um problema. Ou se a mãe tiver um filho muito extrovertido, ela pensa: ai meu Deus da senhora, esse menino vai falar com todo mundo na rua, seja quem for, ele vai sair puxando conversa, ele se mete em tudo, esse menino vai acabar sendo sequestrado porque ele fala com qualquer um, esse menino é um problema. O que essa mãe deveria fazer? Qual seria a atitude mais correta? Primeiro, afastar esse pensamento de que o filho ou filha é um problema, a criança não é um problema, ela é só diferente. Vamos pensar assim, não é para você não sentir uma angústia, uma tristeza, um desespero. Segundo, ela deveria se informar sobre esse tipo de personalidade, suas motivações e características. E depois ela deveria conhecer e entender o seu filho em particular para aprender a lidar com essa criança e saber a forma correta de agir, não é assim? E tem mais, a solução, o procedimento correto para esse filho com certeza será único e específico, com algumas nuances diferentes no caminho, de outra mãe, de outra criança parecida, mas não obviamente igual a esse filho. Então o mesmo raciocínio, o mesmo sentimento, a mesma solução, você deve ter em relação ao seu cão. Ele não é um problema, ele é um cão diferente que precisa de alguns cuidados. Primeiro você tem que se informar sobre a dermatite atópica, saber o que é, como que é a dinâmica da doença. Em segundo lugar, você precisa conhecer e entender o seu cão em particular, para aprender a lidar com o seu animalzinho e saber a forma correta de agir. Obviamente, cada dermatite atópica ou cada alergia de um pet é única. Tem uns que crescem mais bactéria, outros mais malaceses, outros só coçam. Por isso que você necessita de um tratamento específico, especial para o seu cãozinho. O cão alérgico exige de seu tutor uma acuidade, uma sagacidade maior que o normal. O que eu quero dizer é que você precisa desenvolver uma capacidade de observação, de investigação, para decifrar o que o seu cão está querendo dizer a você. Você precisa ser quase um detetive. Por isso, uma das ferramentas do meu método, eu titulei de DPA, que é Detetive do Pet Alérgico. A verdade é que os nossos pets falam numa linguagem não verbal, mas eles se comunicam sim. Por exemplo, o brigadeiro apresentava feridas com pus no dorso e lesões interdigitais ali entre os dedos e falha nos pelos. Sempre ele entrava em crise e fazia piodermite. A sua tutora muitas vezes viajava e esse quadro do seu cãozinho deixava ela muito angustiada. O que o brigadeiro queria dizer? Que quando sua tutora precisava viajar, ele sentia ansiedade e separação e por esse motivo a imunidade dele caía, a alergia explodia. Além disso, descobrimos um outro gatilho, que era a grama dos hotéis que ele ficava quando ela viajava. Assim decidimos que quando a tutora viajasse, em vez de ele ficar num hotel, que ela chamasse alguém para ficar com ele em casa, dentro da casa dele. E esse caso clínico nos mostra que a dermatite atópica não basta atacar os sintomas, é necessário investigar as causas da crise. Apenas uma mudança de hábito resolveu uma grande parte do problema desse cãozinho. O terceiro erro, preste atenção, surge um dilema. Eu uso uma medicação alopática, um antibiótico, um corticoide, que tem muitos efeitos colaterais e podem prejudicar o meu cão, ou eu faço um tratamento totalmente natural, não invasivo. Para mim, é um falso dilema. E por que é um falso dilema? Porque eu acredito que esses tratamentos não se excluam. Eles não são antagônicos ou inimigos. Uma medicação tradicional alopática ou uma homeopática, uma natural,
não são inimigas, ou seja, não se obriga a optar por uma ou por outra. Dependendo da situação, uma pode complementar a outra, uma pode potencializar o efeito da outra. Acredito que o melhor caminho é do equilíbrio e personalizado, um tratamento específico que atenda às características do seu pet. Então, perdidos nesse falso dilema, medicação alopática ou natural, e o que os tutores fazem? Aí acontece o terceiro grande erro. O tutor começa a administrar a medicação indicada pelo médico veterinário e quando acha que o cão começou a melhorar, ele pensa, agora que melhorou eu vou parar com a medicação, porque essa medicação é muito forte, é agressivo, não vai fazer bem, eu não quero entupir meu cachorrinho de remédios, eu vou parar, não vou dar mais, ou então eu vou mudar para um remédio natural. E por que essa é a pior coisa que se pode fazer por esse cãozinho? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Vamos comparar o tratamento do seu cão com uma jornada, tá? Um caminho que o seu cão vai fazer saindo de uma caixinha e para chegar num parque. Por exemplo, vamos imaginar que o seu cão está em uma gaiola, numa caixa dessa assim que você coloca os cães para avião, para viajar, e ele está naquela prisão, naquele lugar onde está se sentindo mal, angustiado, nervoso. Essa prisão representa a doença do seu cão, a dermatite atópica, tá? Aí você vai abrir essa gaiola para ele sair e seguir um determinado caminho para chegar até esse parque. O objetivo dele é o parque, lugar lindo, saudável, onde ele vai correr solto, brincar feliz da vida, relaxado. O caminho que ele tem que seguir representa a jornada do tratamento dele. E o parque é o objetivo dele, o controle da dermatite atópica. O primeiro trecho é um trecho mais pesado, um pouco mais agressivo, onde tem alguns bandidos pelo caminho que dura alguns dias. Então esse primeiro trecho seria, por exemplo, se ele tiver infecções, a cura de infecções das feridas, quando ele está em crise, sofrendo muito, com lesões só de coceira, mas com uma coceira mais forte. Nesse primeiro trecho, pode ser que o cão precise de medicações, que são as armas que ele recebe para defender dos bandidos, que são as bactérias ou fungos ou alérgenos, ácaro, poeira, etc. Depois de atravessar esse primeiro trecho, ou seja, depois dele curar as infecções ou da coceira excessiva, ele vai caminhando mais fortalecido para o segundo trecho, onde ele vai ficar bem melhor. E aí ele precisa continuar caminhando para chegar no parque, que representa o objetivo do tutor, que é o controle com sucesso da coceira. Chegando no parque, ao controle da coceira, feliz e em paz, ele precisa se manter lá, certo? E não pode voltar para aquela prisão, para a gaiola, ou seja, voltar para a coceira tudo de novo, ou ainda pior. Para se manter no controle do parque, o seu cãozinho precisa cuidar da pele, hidratar, fortalecer a imunidade, ter a fórmula SOS para evitar que a doença volte, enfim, um conjunto de medidas. O erro do tutor é interromper o tratamento achando que o cão está curado. E ele não está, porque a doença é genética, crônica e multifatorial. Tem vários gatilhos. Ele interrompe o tratamento, ele fica sem a defesa, ele não tem as armas contra os inimigos e vão surgindo nessa jornada mais e mais coisas. Se cometer esse grande erro, terceiro, a doença vai voltar com mais força ainda. E ele vai voltar da estaca zero e recomeçar o primeiro trecho pesado ainda mais debilitado. Sempre que você estiver cometendo um erro desses, você vai lembrar dos meus exemplos para evitá-los e vai ter sucesso no tratamento do seu pet. Você deve, primeiro, parar de se iludir com cura definitiva e acreditar no controle da coceira. Segundo, conhecer a doença e conhecer o seu cão. Terceiro, não interromper o tratamento, não negligenciar a fase de manutenção.